Então, o que é um estoma? O estoma é uma abertura, a palavra vem do grego e significa boca, abertura ou orifício, tá? E estomia, no nosso português do Brasil, ou ostomia, no português de Portugal, significa a abertura de um órgão oco para o exterior, de dentro do nosso corpo para o exterior. Isso é para qualquer órgão oco, ou seja, um órgão que tem um buraco no meio. Então, se for na traqueia, vai se chamar traqueostomia. Se for no esôfago, vai se chamar esofagostomia. Se for no estômago, que às vezes é usado para alimentar as pessoas, se chama gastrostomia. Pode acontecer nos ureteres, aí se chama ureterostomia. Pode acontecer no pulmão, chama pleurostomia. Ou, como aconteceu com o presidente, foi feito no cólon, chama colostomia. A colostomia é uma abertura do intestino que nós realizamos quando nós temos uma necessidade ou uma tática cirúrgica. Para quê? Para preservar alguma anastomose ou uma certa região do intestino em que você quer preservar uma emenda, uma anastomose, ou há alguma necessidade de você fazer um desvio do trânsito intestinal. Você não quer que passe conteúdo por aquela região. Então você desvia o trânsito e faz uma colostomia. A colostomia, nesse caso, é feita no intestino grosso e pode ser feita em vários segmentos do intestino. Em alguns casos ela é definitiva, em outros casos ela é provisória. Felizmente, hoje em dia, temos muito mais casos de colostomias provisórias do que definitivas. No caso do presidente foi provisório. E equivocadamente foi-se falar da retirada da bolsa. Não, na realidade, o termo correto para o que foi feito com o presidente é uma cirurgia de reconstrução de trânsito. Ou seja, você vai colocar aquele estômago para dentro do abdômen de novo. A bolsa de colostomia é um saco plástico como esse aqui, ó. Entendeu? Nesse caso aqui, ela é uma bolsa que você cola no abdômen e retira todos os dias. É muito comum o paciente perguntar, quando vai operar o intestino, se ele vai ficar de bolsinha. A bolsa é isso aqui. Se ele vai ficar de colostomia ou não, depende da cirurgia. No caso em questão do presidente, foi necessário que fosse feito isso por causa de todo o histórico do ferimento. O estômago, pela própria natureza da construção dele, ele não vai dar um controle voluntário sobre a sua função. Ou seja, a secreção que chegar ali, fezes, urina, o que quer que seja, vai sair, independente da vontade do possuidor. E isso deixa qualquer pessoa viver num estado não natural. E de qualquer forma, no caso de colostomia, ele vai sentir aquelas fezes saindo independente da vontade dele. E isso para uma pessoa que tem o controle voluntário de fezes e consciente é uma coisa horrível. E todas as pessoas, sem exceção, em algum grau, maior ou menor, têm uma alteração emocional no início do uso da colostomia. Basicamente são cuidados de higiene, como os cuidados de higiene que nós faremos normalmente. Então, essa bolsa tem que ser limpa, ela tem um orifício por trás aqui, nessa região que você usa para lavar a bolsa, o conteúdo, enquanto ela estiver aderida à pele. Toda vez que você fizer a troca da bolsa, ou que você for expor a pele, é necessário que aquela pele ou aquela região em volta do estômago, em volta de onde está aquele pedaço do intestino grudado, tome sol, né? Para ela se fortificar ou para a pele se adquirir resistência. É necessário que essa região seja muito bem limpa e basicamente podem ocorrer algumas coisas. Por exemplo, pode ocorrer algum sangramento? Pode, porque aquilo que está exposto é mucosa. A mucosa pode se ferir. Não é uma coisa não comum de acontecer. Existem algumas complicações do procedimento, mas cuidados são basicamente de higiene com a pele. O estômago em si não tem quase nenhum risco. O fator de risco está associado ao procedimento cirúrgico, não ao uso do estômago. O que nós temos são algumas complicações do estômago. Você pode ter uma coisa chamada prolapso, que é quando o estômago começa a se exteriorizar, ou você pode ter um outro fator chamado
hérnia paracolostômica. Em volta do orifício do estômago você faz uma hérnia, que é um procedimento cirúrgico. Que normalmente você faz um tratamento clínico e quando você for reconstruir o estômago ou reconstruir o trânsito, isso é corrigido. Esse é um tipo de bolsa. Existem vários tipos de bolsas ou de colostomia que podem se adaptar a vários tipos de paciente. Então, neste caso desta que eu estou de exemplo aqui, ela cola diretamente na pele. Existem algumas bolsas que existe uma placa colada na pele e a pessoa troca. E tudo isso é verificado ou é acompanhado, a melhor utilização disso, nos serviços de estomatoterapia, que são realizados, por exemplo, no serviço público, aqui em Santos, no Hospital Guilherme Alves. Os demais hospitais, eles têm os seus estomatoterapeutas, eles têm os seus serviços, mas normalmente estão destinados aos convênios. Mas sim, você tem, a maioria, hoje em dia você tem uma gama ampla de locais com estomatoterapia ou com serviços de estômago.